Bem, bom dia a todos. São 9 horas da manhã, dia 22 de outubro de 2022. E iniciamos, então, a defesa de tese de doutorado da aluna Fabiane de Castro Vaz. Trata-se de uma tese de doutorado que faz parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença da nossa banca examinadora e justificar a ausência da professora Juliana Maria Gazola, que representaria a Universidade do Rio Grande do Norte. Ela teve um grave problema pessoal e não vai poder fazer parte. Sendo assim, contamos com os nossos ilustres professores. Professora Larissa Vilela Pereira, representando a Universidade de Brasília. Professora Thaís Gomes Abrão Elias, representando também o programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. E, por último, não menos importante, professora doutora Aleluia Lima Loso Ledesma, também representando a Universidade de Brasília. Queria agradecer a vocês a participação no dia de hoje. Dizer que, logo após a apresentação da aula expositiva, vocês terão tudo certificado. Estaremos atentos às suas avaliações, sugestões e críticas. E, neste momento, iniciaremos, então, a aula expositiva da aluna Fabiane de Castro Vaz, que fala sobre o efeito da cirurgia de implante coclear na função vestibular de adultos e idosos, estudo de meta-análise. Nossa banca vai se sentar de frente ao telão, em seguida, eu vou pedir para que eles assumam suas posições e a gente vai iniciar a análise do parte deles. Então, Fabiane, já pode iniciar. Eu creio que você não precisa do microfone, né? E o seu tempo já está voltando. Obrigada, professor. Bom dia, muito obrigada pela companhia de todos, muito obrigada pela colaboração da banca, é uma honra tê-la doutora aqui comigo, colaborando com a defesa de tese titulada Efeito da cirurgia de implante coclear na função vestibular de adultos e idosos, é um estudo de meta-análise. Então, em resumo, o presente estudo ele visa avaliar os efeitos da cirurgia de implante coclear na estabilidade postural de adultos e idosos e verificar, por meio da análise dos resultados de testes vestibulares, se esses pacientes implantados apresentaram déficit no sistema vestibular. Muito embora os efeitos da cirurgia de implante sejam bem estudados, os seus efeitos na função vestibular expressam necessária atenção, uma vez que existem muitas metodologias de avaliações distintas a respeito do assunto. Então, para iniciar a apresentação das fases da pesquisa, ela começou com uma pergunta central para a identificação do problema, seguindo, assim, para o passo inicial, que foi realizar uma revisão sistemática para auxiliar no embasamento sobre esse assunto e nas respostas dessa pergunta inicial. Em seguida, elaboramos uma metodologia com uma estratégia de busca, critérios de elegibilidade e análise de viés para uma síntese de dados através de uma meta-análise. E foi com essa meta-análise que nós realizamos uma extração numérica e quantitativa de dados encontrados, para que nós pudéssemos interpretar esses resultados e encontrar uma conclusão a respeito do assunto. Então, os estudos comprovam que há uma inconsistência nos achados da literatura quanto às complicações causadas pela implantação dos eletrodos na córnea. E menciona-se como essas complicações mais prováveis as alterações vestibulares e o distúrbio do equilíbrio. Dito isso, nós temos um problema central e, para isso, nós elaboramos uma pergunta-chave da pesquisa. E, a partir da estratégia aqui, essa pergunta seria: onde a população se concentra em adultos e idosos, a intervenção seria a cirurgia de implante coclear, as comparações ocorreram entre os pacientes implantados e os resultados são as respostas das avaliações de função vestibular. E, então, formulamos a seguinte pergunta: existe alteração na função vestibular em adultos e idosos submetidos à colocação de implante coclear? O que os estudos trazem a respeito desse assunto? Em relação ao equilíbrio e estabilidade, entender a fisiologia do equilíbrio é relevante por ser fundamental
para a realização de todas as capacidades funcionais. E, através disso, nós temos 3 sistemas principais correspondendo à função do equilíbrio. O primeiro seria o sistema visual, que é importante para interagir com o ambiente através da visão. O segundo, o sistema somatosensorial, que responde a diferentes estímulos como tato e propriocepção, para reconhecer e se adaptar ao ambiente. E terceiro, o nosso sistema vestibular, que é o objetivo de estudo dessa tese, sendo o principal sensor de movimento. Já com relação à integração sensorial, as informações sensoriais e as interações resultantes desses 3 sistemas são essenciais para a estabilidade corporal. E isso ocorre através da assimilação e integração dos reflexos RVE e RVO como respostas do sistema visual e vestibular juntos, aquecido RVO, e do sistema somatosensorial e vestibular juntos, sendo aqui o RVE. Já em relação à avaliação da função vestibular, os estudos trazem que elas podem ser avaliadas por exames distintos, como VNG, VEMP, análise de testes calóricos, VRIT, fotografia estática dinâmica. E, pela variação dos sensores vestibulares que são envolvidos em cada teste, a avaliação mais eficiente acaba sendo aquela que envolve os diferentes testes vestibulares. Em relação ao implante e seus efeitos na função vestibular, sabe-se através dos estudos que a tontura, após a cirurgia de implante, é uma complicação potencial frequentemente relatada. E que os estudos anteriores, eles estimam o risco da tontura em torno de 30% a 60% após o implante coclear. Baseado nisso, nós estabelecemos 3 objetivos principais para esse estudo. O primeiro objetivo geral é avaliar a literatura através da função vestibular, os efeitos da cirurgia de implante na estabilidade postural em adultos e idosos submetidos ao implante coclear. E temos 2 objetivos específicos, sendo o inicial, analisar as evidências dos estudos selecionados, se o implante apresenta um efeito negativo, positivo ou nulo a respeito da função vestibular, e isso deveria ocorrer por meio da análise dos resultados de testes vestibulares em adultos e idosos que realizaram esse procedimento. E, por fim, nosso segundo objetivo específico é realizar uma meta-análise para demonstrar um efeito agora quantificável dos dados comparados da cirurgia de implante em testes de equilíbrio e de função vestibular para levar isso para a população de implantados. E como nós realizamos isso? Bom, inicialmente nós elaboramos uma estratégia de pesquisa científica, que foi baseada na estratégia PICO, com a pergunta que nós já dissemos anteriormente, que se a função vestibular e o déficit de equilíbrio corporal, eles são prejudicados em adultos idosos submetidos a implante nuclear? Sim ou não? Então, a partir disso, nós pegamos todos os estudos que relataram o assunto, desde 1980 até 2021, nessas bases de dados, e seguimos uma estratégia da diretriz do Prisma, e em seguida, um registro no prospecto. A fase 3 foi a triagem de dados. Então, após a busca em cada base de dados, os estudos dele foram importados para o Mendeley e, em seguida, para o Ryan, para que pudéssemos realizar a exclusão das duplicadas. O objetivo disso era justamente aumentar a confiabilidade da seleção dos artigos antes de prosseguir para o estágio de elegibilidade. E, por meio da leitura de títulos e resumos, os artigos nos critérios propostos foram incluídos. Aqueles estudos que foram considerados duvidosos, eles passaram por uma outra análise mais profunda e completa por outros 2 avaliadores, de modo sério, e em seguida por um terceiro avaliador, esses estudos foram incluídos ou não. Aqui, só para figurar um pouco o quadro da estratégia PICO em relação aos termos MESH, então, quais foram as palavras que nós utilizamos na estratégia de busca em relação a cada elemento da pergunta. E aqui, para a gente figurar como foram realizados os critérios de elegibilidade para a inclusão dos estudos. Então, em relação aos desenhos de estudos, os critérios de inclusão foram estudos do tipo coorte, do tipo caso controle e transversais, e nós excluímos todos aqueles estudos que foram publicados antes de 1980. Já com relação à população, foram incluídos todos aqueles estudos que apresentavam pacientes acima de 18 anos, e nós excluímos aqueles que tivessem crianças em sua amostra ou com população abaixo de 18 anos que estavam sem discriminação de idade da estudo. Em relação à intervenção, foram incluídos todos os estudos que apresentaram a cirurgia de implante coclear, e nós excluímos aqueles que apresentavam amostras de pacientes com doenças vestibulares ou outras condições de saúde que pudessem interferir na avaliação vestibular. Com relação à comparação,
foram incluídos estudos com a análise da função vestibular, que apresentaram os resultados de testes vestibulares e sintomas pré e pós. E excluímos aqueles que não registraram essas coletas de dados no pré e no pós-operatório. Em relação ao desfecho, nós incluímos todos os estudos que pudessem apresentar qualquer um desses testes de função vestibular e excluímos os estudos que apresentaram idiomas que não fossem inglês, português e espanhol. Em seguida, assim que passamos pela fase da elegibilidade, nós iniciamos a análise do risco de viés desses estudos incluídos. Então, a análise ela foi realizada por outros 2 autores, de acordo com a avaliação de risco de viés da JBI. E ocorreu uma leitura do texto completo para cada artigo, adicionando a justificativa da exclusão para cada estudo que foi descartado. E assim nós passamos para o último passo, que foi estabelecer as medidas resumidas. E nós tivemos 2 medidas resumidas. A primeira, aonde nós realizamos 5 meta-análises separadas, elas foram conduzidas uma para cada teste, uma para o teste calórico, outra para o HIIT, outra para o VERIT, para o PEN e para o PNG. E a medida ela foi obtida a partir da proporção de indivíduos com resultados normais e anormais em cada teste, antes e após a cirurgia. Depois, nós realizamos outras 5 meta-análises, também separadas, conduzidas novamente uma para cada teste. Só que dessa vez os testes foram divididos em 3 subgrupos distintos para comparação com as técnicas cirúrgicas realizadas com maior prevalência nos estudos. E esses grupos seriam, primeiro, a técnica cirúrgica de coculostomia, o segundo, a técnica cirúrgica de janela redonda, e o terceiro grupo seriam aqueles estudos que citaram o uso das 2 técnicas no mesmo estudo, mas que não discriminaram de maneira separada os dados de cada uma delas. Aqui foram os juízes que selecionaram a parte dos nossos vieses, a professora doutora Isabela Silva, fonoaudióloga, e o professor doutor Renato Petros, fisioterapeuta. E quais foram os nossos resultados encontrados, né? Então, nós tivemos, na busca, 755 estudos incluídos na base de dados, e 2 estudos incluídos em busca manual. Então, ao todo, nós tivemos 757 estudos incluídos e excluímos, por todos esses outros motivos, 719 estudos. Então, nós ficamos, ao todo, na revisão sistemática, com 38 estudos para essa análise. Então, em relação a esses 38 estudos, né, o que eles trouxeram em relação às caracterizações? Nos desenhos do estudo, nós temos os artigos incluídos, tivemos 31 do tipo coorte, 5 do tipo caso controle e 2 do tipo transversal. Em relação à análise antes e depois, nós tivemos 32 estudos que compararam os resultados dos seus pacientes antes e após o implante, eles com eles mesmos. E 6 estudos utilizaram o controle. E com relação à idade da amostra, nós tivemos dentro desses 38 estudos, 678 indivíduos com idade entre a nossa mínima foi de 18 anos e a máxima foi de 86 anos. No entanto, nos 38 não houveram artigos que dividissem as populações entre adultos e idosos. Então, nós consideramos a nossa amostra entre 18 e 60 considerados adultos e os acima de 60 anos nós consideramos como idosos. E aqui é importante trazer que nós enviamos e-mail para os 38 autores dos estudos, pedindo para que eles pudessem nos enviar os dados separados, tanto de adultos quanto idosos. E nós não tivemos resposta dos autores, exceto de 2 autores, que disseram que não tinham esse número em separados, os dados separados, para que nós pudéssemos analisar adultos separadamente de idosos. E já com relação aos testes incluídos, nenhum artigo dos 38 utilizou o Vendre como teste, e o teste Vendre foi o nosso teste mais citado. Aqui nós tivemos 18 estudos que utilizaram um dos testes selecionados, 19 estudos que utilizaram um dos testes selecionados, 12 estudos utilizaram 2 testes dos selecionados e 7 estudos trouxeram 3 testes dentro dos seus artigos. E aí, com relação à prevalência desses testes que foram encontrados, nós tivemos aqui uma proporção majoritariamente maior do teste Vendre, chegando a quase 50% do uso do teste Vendre dentro dos estudos incluídos, seguido de prova calórica com 36,8%. Em terceiro, nós tivemos a posturografia com 28,9%, seguido aqui do PNG com 21,5%, o VERIT e, por último, o HIIT, com somente 13,1% de uso dentro dos artigos incluídos.
Já com relação agora à proporção das técnicas cirúrgicas encontradas nos nossos 38 estudos, nós tivemos majoritariamente a janela redonda, com 31,6%, seguido aqui da cochleostomia, 23,7%. Nós tivemos um número grande até de 18,4% que utilizaram ambas as técnicas, eles citaram, né, o uso das duas técnicas em seus estudos, e 26,3% não relataram quais foram as técnicas cirúrgicas realizadas. E foram com esses 26,3% que nós excluímos esse número para que pudéssemos realizar a segunda meta-análise, onde a gente só comparou com relação às técnicas cirúrgicas. Já agora aqui com relação à análise de risco de viés, nós tivemos também majoritariamente, né, os estudos com baixo risco, mais de 50%, a gente tem 75,8% de estudos com baixo risco de viés. Tivemos 26,3% com risco moderado e um risco bem baixo, desculpa, né, e um número bem baixo de alto risco, com 7,9%. E quando a gente compara a análise do risco de viés de acordo com o tipo de estudo, no estudo SPORT, nós tivemos 3 que apresentaram alto risco, 8 que apresentaram moderado risco e 20 apresentaram baixo risco de viés. Com relação ao caso controle transversal, nós não tivemos nenhum que pudesse apresentar alto risco de viés. Tivemos um que apresentaram moderado risco. No caso controle, 4 estudos apresentaram baixo risco de viés e no transversal apenas um apresentou baixo risco de viés. Seguindo ainda com essa análise qualitativa dos nossos estudos clínicos, quando a gente passa a olhar em relação aos relatos dos sintomas, os relatos dos sintomas pré-existentes, ou seja, aqueles pré-implante, a maioria dos estudos eles não citaram se houveram ou não sintomas pré-implante. Com relação ao pós-implante, a gente teve 44,7% relatou a vertigem como sintoma pós-implante, seguido aí de sintomas principais também mais citados, a tontura e o desequilíbrio. Dos artigos que relataram a vertigem como seu principal sintoma, a maioria não forneceu dados sobre se haviam sintomas subjetivos desses pacientes antes da cirurgia, que seria um dado importante para a gente. Já que aqueles que citaram, 5 estudos apresentaram pacientes que não relataram os sintomas pré-operatórios, mas que apresentaram no pós, e em 2 estudos, os sintomas pré e pós não tiveram sem alteração. Agora, quando a gente entra na nossa análise quantitativa, nós tivemos aqui 2 meta-análises principais. Então, eu trouxe aqui só para figurar um pouquinho como foi feito isso. Então, nós tivemos 38 artigos inseridos na revisão sistemática. Desses 38, nós incluímos 30 estudos dentro da primeira meta-análise, que foram aqueles estudos que citaram os dados pré- e pós-operatórios. Já para a nossa segunda meta-análise, nós tivemos apenas 24 estudos. Desses 24 foram aqueles que também citaram os dados pré- e pós-operatórios, mas que, além disso, citaram também as técnicas cirúrgicas mais prevalentes. E aqui eu trouxe essa tabela, só para a gente começar a compreender um pouquinho a análise dos gráficos que virão, e eu trouxe o teste VEMP, justamente por ser o nosso teste mais prevalente, para que a gente pudesse entender como foi o resultado do teste em relação aos números do sujeito e como que esses resultados se apresentaram. Então, nós tivemos aqui os estudos, todos que utilizaram o teste VEMP, e aí a gente tem, vamos começar pelo estudo de Polin, que apresentou 7 sujeitos com resultados normais no teste VEMP antes da cirurgia. Em seguida, nós tivemos 3 sujeitos que se mantiveram com esses resultados normais no teste VEMP após a cirurgia. Então, a gente verifica que nós tivemos uma redução no número de sujeitos que se apresentaram como normais antes e que, em seguida, menos sujeitos se apresentaram como normais depois. E o único estudo que não se apresenta dessa maneira no teste VEMP foi o estudo de maio. A gente verifica que um sujeito se manteve normal antes e um sujeito também se manteve normal depois. E quando a gente analisa essa mesma tabela, agora olhando os resultados que foram considerados anormais no teste VEMP, a gente percebe que 15 sujeitos se apresentaram com resultados anormais no teste VEMP antes da cirurgia e 19 sujeitos se apresentaram com resultados anormais no teste VEMP após a cirurgia. Então, a gente teve um aumento do número de sujeitos que se apresentaram com resultados anormais no teste VEMP.
E isso também só foi diferente aqui em 3 estudos, no estudo de maio, onde a gente teve 7 anormais antes e 7 anormais depois. No estudo de Melvin, onde a gente teve uma redução ali de 2 sujeitos que apresentaram resultados anormais. E no estudo de coortes, onde nenhum apresentou resultado anormal e 3 apresentaram resultados anormais após o identificação. E aí agora vai ficar mais fácil da gente entender quando a gente começa a realizar essa análise qualitativa aqui no teste BEMP. Então, no teste BEMP, nós tivemos 17 estudos incluídos na primeira meta-análise, aonde desses 17 estudos nós tivemos 223 sujeitos que se apresentaram com resultados normais no teste BEMP antes da cirurgia e 123 sujeitos se apresentaram com resultados normais após a cirurgia. Então, nós tivemos aí 100 sujeitos, né, que tiveram uma alteração no teste BEMP após a cirurgia. E isso, a gente percebe que a análise estatística ela revelou, então, né, um efeito prejudicial significativo da cirurgia de implante coclear no resultado do teste BEMP, porque a gente teve aqui uma significância importante, que foi um P de 0,002, ou seja, né, um P menor que 0,05, trazendo para a gente uma significância estatística nesse teste. Além disso, a gente também teve uma heterogeneidade com significância estatística nesse teste também. E aí, quando a gente analisa esse mesmo teste, agora, na nossa segunda meta-análise, e a gente divide isso em subgrupos, a gente tem agora 14 estudos. E nesses 14 estudos, a gente percebe que a análise estatística ela se mantém revelando o efeito prejudicial significativo da cirurgia nos resultados do teste BEMP. Aqui a gente tem 193 sujeitos que se apresentaram com resultados normais no teste BEMP antes da cirurgia, 100 sujeitos que se apresentaram normais também no teste BEMP após a cirurgia. Então, a gente também teve aí uma perda, coincidentemente, também de 100 sujeitos. E esse teste, agora dividido por subgrupos, até aumentou a sua significância estatística. Se nós formos analisar somente os 14 estudos, a gente teria um P de 0,007, e quando a gente subdivide isso nos subgrupos, a gente tem um P já agora de 0,004. Ou seja, a gente melhora um pouco mais a nossa análise estatística e a gente percebe que, quando dividido em subgrupos, o único subgrupo que traz uma significância estatística em relação à heterogeneidade é o subgrupo da cochleostomia, mas uma heterogeneidade muito grande, de 80%. Quando a gente analisa agora o teste da prova calórica, o teste da prova calórica ele se apresenta com um cenário muito parecido com relação ao teste BEMP. A gente tem 16 estudos incluídos na primeira meta-análise, onde a gente tem 303 sujeitos que se apresentaram com resultados normais pré a cirurgia na prova calórica, 230 que se apresentaram com resultados normais na prova calórica após a cirurgia, e a gente não teve uma análise estatística, ela revelou ainda o efeito significativo da cirurgia de implante na prova calórica, também com uma heterogeneidade com significância importante. E aí, na segunda meta-análise, quando a gente avalia esse mesmo teste, agora subdividido em subgrupos, a gente percebe que, nessa análise, a gente teria 12 estudos. Nesses 12 estudos, acontece uma coisa diferente que aconteceu em relação ao teste BEMP. Se nós analisássemos somente os 12 estudos, nós já não teríamos significância estatística importante, quando a gente está com todo o grupo. Então, a gente teria 0,0834 de significância. Mas, quando a gente subdivide isso nos 3 grupos, a gente aumenta demais a nossa significância estatística. Então, a gente passa a ter 0,001 significância estatística quando dividido em subgrupos. Então, a análise estatística ela revela um efeito significativo também das cirurgias de implante nos resultados da prova calórica, quando a gente tem esses 12 estudos aqui subdivididos. E aqui a gente tem 5 estudos na janela redonda, a gente também tem 5 estudos de cochleostomia, e a gente tem 2 estudos que citaram ambas as técnicas, e todos esses foram os que fizeram uso da prova calórica. E a gente percebe que aqui a gente tem uma heterogeneidade baixa ali no grupo de cochleostomia, baixa também nos grupos que se apresentam com as 2 técnicas, né, tem 0 de heterogeneidade, porém, em nenhuma das 2 a gente tem significância estatística, e já no estudo, no grupo de janela redonda, a gente tem uma heterogeneidade de 64%, e que aí a gente sim encontra uma significância estatística. Quando a gente analisa o teste BID, a gente verifica que o cenário muda, ele fica um pouco diferente. Aqui a gente tem 5 estudos, e aqui a gente tem 82 sujeitos que não tiveram resultados normais do teste BID antes da cirurgia. E a gente tem também 67
77 de sujeitos que apresentaram resultados normais no teste RIT após a cirurgia. Então, foi um número muito bom. Porém, a análise estatística revelou um efeito não significativo da cirurgia de implante no resultado do teste RIT. Então, a gente teve um P de 0,76, sem evidência. Tivemos aqui um estudo heterogêneo com evidência, mas pode passar, por favor. Quando a gente analisa o teste RIT em subgrupos, a gente verifica que fica bastante diferente. O teste RIT, ele tem exatamente os mesmos estudos na primeira meta-análise e na segunda meta-análise. Então, a gente mantém ali os nossos 5 estudos, com 82 sujeitos que tiveram resultados normais no teste RIT antes, 77 que mantiveram resultados normais no teste RIT após. A gente verifica também que aqui a gente, inicialmente não teria, claro, essa significância estatística, mas quando a gente subdivide ali em subgrupos, a gente tem 0,0075. Então, o teste RIT passa a ser um teste significativo. Então, a gente tem uma análise que revela um efeito significativo da cirurgia de implante nos resultados do teste RIT, também aí mantendo a heterogeneidade. E o quadro também muito semelhante acontece com o VERIT. Então, o VERIT, a gente tem 6 estudos na primeira meta-análise. Nesses 6 estudos, a gente teve 151 sujeitos que se apresentaram com resultados normais no VERIT na primeira meta-análise. E a gente teve ali, somente 30 sujeitos que se apresentaram anormais, após a cirurgia com os resultados do VERIT. Então, foi um resultado muito bom, porém também sem evidência significativa inicialmente. Nós também não tivemos evidência de variabilidade substancial nesse teste. Então, a gente teve ali uma heterogeneidade de 35%, porém com um P de 0,17. Então, a análise revelou um efeito não significativo da cirurgia de implante nos resultados do VERIT. Pode passar, porém, quando a gente analisa esse mesmo teste agora, subdividindo, nessa análise estatística revela-se uma evidência significativa no teste VERIT. Então, o cenário é muito parecido com o teste RIT. Aqui a gente tem 5 estudos e não mais 6, mas também, coincidentemente, a gente tem aí 30 sujeitos, que se apresentaram com resultados anormais no teste VERIT, somente 30 após o implante, e que inicialmente nós não teríamos uma análise estatística com significância, mas subdividido a gente tem ali um P de 0,105. Então, assim, a gente tem aqui um excelente resultado também em relação ao VERIT. Em relação à heterogeneidade, não tem evidência de variabilidade substancial. Pode passar, por favor. E agora, já com o PNG, não. O PNG foi o único teste que se manteve, não foi feito não significativo da cirurgia no implante coclear, tanto na primeira meta-análise como na segunda meta-análise. Então, a gente teve 6 estudos no VNG. Nesses 6 estudos, nós tivemos 90 sujeitos que se apresentaram com resultados normais no VNG antes da cirurgia, 68 sujeitos se apresentaram com resultados normais também no VNG após a cirurgia, porém, sem evidência significativa e também sem evidência de heterogeneidade. E aqui no PNG, como eu falei, a gente manteve isso. O PNG também foram, assim como o teste RIT, foram exatamente os mesmos estudos na primeira meta-análise, exatamente os mesmos estudos na segunda meta-análise, então a gente mantém. A gente teve um estudo que utilizou janela redonda, que no teste PNG. Tivemos um também de calculostomia, 4 que citaram ambas as técnicas, mas a gente se manteve totalmente sem efeito significativo. E, inclusive, também a eventualidade não teve significativo. E o que a gente pode discutir sobre esses achados, Então, vamos começar a respeito da variabilidade. Essa análise, ela mostrou, sim, grande variabilidade nos resultados dos testes. Entre os próprios testes, isso pode ter sido devido, entre os mesmos testes, isso pode ter sido devido a diferentes critérios e as medidas que esses testes utilizaram quando empregados. Então, nós não tivemos nenhum ponto de corte descrito em relação a qual foi o ponto de corte que eles utilizaram para considerar os sujeitos normais ou anormais, e também eles não trouxeram lá como eles realizaram esses testes. Então, entre os próprios testes, a gente teve essa dificuldade. E, além disso, cada um dos testes apresentados para análise quantitativa, ele examina uma estrutura diferente do sistema vestibular. Então, quando a gente vai analisar os testes entre eles, a gente não se surpreende que haja também uma discrepância dos resultados do teste da função vestibular na comparação antes e após a cirurgia. E a gente confirma isso no estudo de Ibrahim, em 2017, que ele trouxe aí que existe uma variação de quais os 5 receptores vestibulares, ou sacro, ou trigo, ou os 3 canais semicirculares, que apresentam alterações. E diz que pode afetar, inclusive, até 4 deles.
E, portanto, o único teste não pode se correlacionar com os sintomas do paciente. E a avaliação mais eficiente acaba sendo aquela que explora os diferentes sensores vestibulares. Realizando, então, portanto, diferentes testes vestibulares seria a melhor opção. E aqui também, mantendo a discussão agora em relação ao percentual do resultado de sujeitos que apresentaram resultados normais após a cirurgia divididos por teste, eu trouxe aqui só para a gente se lembrar dos dados que a gente verificou ali atrás nos gráficos. Então, de laranja, nós temos a primeira meta-análise e de azul, nós temos a segunda meta-análise. A gente pode verificar que, na prova calórica, na primeira meta-análise, a gente teve 51,6% dos sujeitos se mantiveram normais, mesmo após a cirurgia. E na segunda meta-análise, nós tivemos 59,4% dos sujeitos que também se mantiveram normais após a cirurgia. No HIT, os estudos do HIT são os mesmos da primeira meta-análise da segunda, então nós tivemos ali 59,8% dos sujeitos se mantiveram com resultados normais no teste HIT, mesmo após a cirurgia. No VHIT, na primeira meta-análise, nós tivemos 64,1% dos sujeitos que se mantiveram com resultados normais no VHIT, na primeira meta-análise, mesmo após a cirurgia. Já na segunda, nós tivemos um número até muito maior, com 80,1% dos sujeitos que mantiveram seus resultados normais após a cirurgia na segunda meta-análise. O PNG também foi o mesmo número de estudos na primeira e na segunda meta-análise. Nós tivemos 56,1% dos pacientes que mantiveram seus resultados normais no PNG, mesmo após a cirurgia. E aí, pode deixar isso. E aí a gente verifica que em todos os testes, prova calórica, HIT, VHIT e PNG, nós tivemos um número de maior do que 50% dos sujeitos que mantiveram seus resultados normais após a cirurgia, exceto ali no teste VEMP, né? No teste VEMP foi o único que nós tivemos resultados abaixo de 50%, considerados como normais. Então, na primeira meta-análise, a gente teve 31,2% ali dos nossos pacientes que mantiveram os resultados normais no VEMP após a cirurgia na primeira meta-análise. E na segunda, nós tivemos também somente 27,9% que se apresentaram como normais no teste VEMP após a cirurgia. E analisando isso, a gente percebe que em todos os testes, os resultados se apresentaram com percentuais normais, ou seja, acima de 50% após a cirurgia, exceto o teste VEMP. Os resultados do teste VEMP são, em maioria, prejudicados, né, nos estudos correlacionados, então a gente verifica isso. Também aqui, principalmente no estudo de Abolza, em 2017, que com o objetivo de determinar qual seria o melhor teste para avaliar a função vestibular antes e após a cirurgia de implante, ele relatou que a prova calórica é menos sensível que os resultados do VEMP e que o VEMP são, em maioria, prejudicados. E, além disso, os resultados do HIT geralmente se mantêm conservados. Então, foi um resultado extremamente semelhante ao que nós encontramos, né? Porém, Merchan, em 2020 e o Patico, em 2016, eles trazem duas observações muito importantes em relação a esse resultado do teste VEMP. Que indivíduos com implante pós-operatório, eles podem apresentar uma hidropsia e, portanto, se efeitos induzidos pelo ar, eles podem não ser uma medida válida nesse tipo de população. E o Patico, ele traz que grande parte da variabilidade da prova calórica, ela deve-se também à condução induzida pelo ar que ocorre na mastoide. E o volume e conteúdo da mastoide, eles podem ser alterados também após o corte nuclear. Mantendo, então, agora a discussão a respeito das limitações do estudo, a gente percebe que a heterogeneidade ela ocorreu bastante, né? Mesmo que o estudo tenha sido limitado, excluindo os pacientes abaixo dos 18 anos, mas muito provavelmente porque nós ainda tivemos uma variabilidade grande, né? A nossa mínima foi menor amostra. O sujeito tinha 18 anos e a máxima foi de 86 anos. Tivemos também uma ausência de pontos de corte, né? A ausência de critérios e formas das quais esses testes eles foram aplicados. Então, isso foi um fator limitante para que a gente pudesse comparar isso. E tivemos também uma ausência das informações a respeito dos sintomas pré-cirúrgicos, e que a gente observou que eles podem interferir diretamente também no prognóstico e na complexidade da avaliação pós-cirúrgica. E dessa forma, a gente pode concluir duas impressões importantes. A primeira interpretação das chaves é que o aparelho vestibular ele apresenta resultados avaliados majoritariamente como anormais apenas no teste VEMP, em ambas as meta-análises. Todos os demais exames analisados mantiveram o percentual de resultados normais após a cirurgia de implante nuclear. E com relação à significância, os efeitos deletérios sobre a função vestibular após a cirurgia de implante nuclear, eles foram detectados com maior significância estatística, ou seja, com P menor que 0,05,
por meio, inicialmente, do teste PEMP, em seguida ali do teste de prova calórica, mas quando a gente subdivide isso nos grupos, a gente também tem essa significância no teste HIIT e no teste VHIT. Bom, em relação aqui à nossa aplicabilidade na prática, é super importante que a gente possa identificar e quantificar os efeitos da cirurgia de implante no sistema vestibular. Isso se torna uma informação de grande benefício, tanto para equipes de implante quanto para os próprios pacientes. Em relação à progressão da pesquisa, seria super interessante se a gente pudesse elaborar um protocolo de acompanhamento completo de antes, durante e após as intervenções dentro do instituto de tratamento, que possam envolver todas as avaliações do função vestibular dos 5 receptores vestibulares, incluindo também a análise do equilíbrio corporal antes e após. Tá? E com relação à apresentação em congressos e publicações de revista científica, esse estudo nós tivemos também uma publicação em capítulos de livro, tivemos a publicação do capítulo de Reabilitação Vestibular em Gerontologia, que foi publicado no livro Fisioterapia e Gerontologia Clínica. O nosso resumo ele foi apresentado no pôster de 2021 do Congresso Implante Coclear em Crianças e Adultos. E nós tivemos também a publicação na Frontiers in Neurology, que atualmente é a terceira revista de maior impacto no mundo, e esse artigo foi publicado aqui agora, em agosto de 2022. Muito obrigada pela atenção e colaboração de todos.